A Revolução Francesa é um acontecimento histórico importantíssimo para se entender determinadas mudanças sociais e também transformações em relação à perspectiva política, tanto da França do final do século XVIII como também dos dias atuais. Acaba que um evento em específico inicia todo esse processo revolucionário e também vai ser responsável pelos acontecimentos subsequentes. Eu estou falando da queda da Bastilha. O que foi e quais foram suas consequências? É sobre isso que eu vou discutir aqui nesse vídeo. Fica comigo para entender um pouco mais. Eu sou Cícero Riquelme, estudante e amante da história, e esse daqui é o canal História Mundial. Em 1780, na década de 1780, a França ela passava por um regime, já há muito tempo, passava por um regime de monarquia absolutista. Diferentemente de outros locais como a Inglaterra, que já tinha consolidado a monarquia parlamentarista, onde o rei ele possuía menos poder, né? Na França não. Quem mandava ainda era o rei. Ele era o cara que tinha o poder absoluto, inclusive que tinha o direito divino de comandar, né? Então ele era como se fosse um representante divino na Terra e que Deus quis que ele fosse o rei. Essa monarquia absolutista também estava diretamente aliada à religião católica na França. E o principal monarca desse período é o Luís XVI, casado com sua esposa, a Maria Antonieta. Esses dois personagens eles são muito importantes para se entender essa fase inicial aí do processo de Revolução Francesa. Acaba que a monarquia, acaba que a França ela passava por essa monarquia absolutista e também por uma crise severa. Uma crise econômica infeliz, certo? Uma crise econômica, social, administrativa, motivada por determinados fatores que não podem ser considerados como aspectos isolados. Eles têm relação entre si, né? Como, por exemplo, a França ela tinha se metido em alguns acontecimentos, como a Guerra dos 7 Anos, que já tinha acontecido há um certo tempo, mas que abalou economicamente a França. Guerra dos 7 Anos, que foi uma guerra contra a Inglaterra, inclusive. Então daí você já pode tirar, nossa, França e Inglaterra já tinha uma certa rivalidade, né? A Revolução Americana, a França também participa da Revolução Americana por conta dessa disputa com a Inglaterra, porque a Revolução Americana, a França entra do lado da galera da independência, apoia a independência americana, tá? E bate de frente ali com a Inglaterra. Então acaba que o envolvimento da França nesses acontecimentos faz com que haja muitos gastos militares, gastos em relação às finanças do reino, às finanças do Estado Nacional, e acaba que a França adentra nessa crise profunda, financeira, social, econômica e administrativa. A França está passando por esse momento, mas assim, não é por conta apenas desses envolvimentos. Existem outros fatores que também vão delimitar o início do processo revolucionário e, consequentemente, da queda da Bastilha. Um outro aspecto, inclusive, é a divisão social, né? Como que a sociedade se organizava naquele período na França, ali no início da década de 1780. A sociedade francesa ela era uma sociedade estamental, como a gente chama, uma sociedade estamentada em classes sociais. Ou seja, você tinha ordens ou estados, né? Primeiro, segundo e terceiro estado, sendo que o primeiro estado era o clero, representantes da igreja. O segundo estado, os nobres e a monarquia real, e o terceiro estado, a população e também os comerciantes e burgueses, tá? Lembrando que nesse período aí o sistema capitalista estava buscando se consolidar de vez no cenário europeu. Na França ainda não tinha conseguido, porque acaba que esses burgueses eles tinham muito dinheiro ali no terceiro estado, só que não tinham nenhuma decisão política. E isso também vai ser um fator muito importante para o início do processo revolucionário. Acaba que essa sociedade ela era estamental. Como assim estamental? Por um motivo. Porque não existia uma mobilidade social. Tá? Se você nascia nobre, morria nobre. Você nascia pobre, morria pobre. Então não existia um processo, uma mobilidade social. Eu não vou generalizar aqui e dizer que não existia. Talvez tivesse um caso ou outro. Porque a história é mais complexa do que apenas generalizações, né? Então é possível que uma pessoa tenha conseguido ir para uma outra classe, mas era bem complicado. Talvez tivesse acontecido, por exemplo, um nobre se tornar um representante da igreja, talvez isso fosse até comum nesse período, tá? O primeiro e o segundo estado, eles possuíam
mais dinheiro, mais riqueza e não pagavam impostos. Viviam no bem bom, principalmente os nobres lá no Palácio de Versalhes. Palácio de Versalhes, onde você tinha a principal representação, né? Monarquia real, os monarcas moravam lá e os nobres também. Festas eram realizadas, a galera vivia no luxo, né? Comendo do bom e do melhor, enquanto que a população lá estava trabalhando, pagando imposto e sofrendo consideravelmente. Os burgueses também pagando imposto lá para a monarquia absolutista. E eles não gostavam muito disso não, né? Então essa população ela passa fome, enquanto que esse primeiro e esse segundo estado eles têm grande parte dessa riqueza, né? Consolida grande parte dessa riqueza. Então como funcionava também os impostos? O primeiro e o segundo estado eram isentos. Eles não pagavam impostos. Enquanto que o terceiro estado deveria pagar o dízimo da igreja, que no período era considerável, tá? Era um dinheiro considerável. E também os impostos estatais, os impostos da monarquia, que era colocado lá pela monarquia. Então isso começou a complicar, tá? Porque é como se a França estivesse sendo sustentada pelos impostos que eram pagos pela população. E verdadeiramente era, né? Porque assim, os nobres, eles não tinham uma estabilidade econômica específica, eles viviam para gastar dinheiro. Né? Eles não eram iguais os burgueses, por exemplo, que investiam em uma determinada atividade mercantil e conseguiam gerar mais dinheiro na economia e fazer com que a economia funcionasse. Não, os nobres só gastavam. Né? Então isso fez com que muitas crises viessem a acontecer na França. Por conta disso, em 1787, o Luís XVI ele convoca a Assembleia dos Notáveis, em 1787. É uma reunião onde vai existir uma delimitação. A galera que vai participar dessa reunião vai ser escolhida a dedo, tá? Não vai ser todos os representantes que vão participar. Eu não digo que não houve representantes do terceiro estado, né? Talvez tenha tido algum representante do terceiro estado, mas muito poucos, e talvez não tivessem tido nenhuma notoriedade, não pudessem escolher nada, né? Os principais representantes e a galera que dominava a Assembleia dos Notáveis era o primeiro e o segundo estado, que seria discutido na Assembleia dos Notáveis a questão do imposto. Como é? Os nobres iam pagar imposto, o clero ia pagar imposto ou não? E isso foi colocado pelo próprio Luís XVI. Foi na Assembleia Notável, tentaram decidir alguma coisa, mas acabou que não deu em nada. Deu num aumento de impostos, né? Então, como o primeiro e o segundo estado não queriam pagar, vamos fazer o seguinte: aumenta os impostos do terceiro estado. Aumenta os impostos dessa galera aí e faz com que eles acabem com uma crise. Isso vai resolver a crise que a França está passando. Uma ótima solução, como você pode perceber. Durante esses 2 anos, durante esses 2 anos, que vai de 1787 até ali 1789, a população vai sofrer o meio pão que o diabo amassou, né? Porque a França ela vai estar passando por uma crise muito mais densa, muito mais profunda, e além disso, né, o estopim do processo de insurreição, principalmente, a galera vai ficar indignada e vai gerar revoltas consideráveis, é quando o Luís XVI inventa de aplicar determinadas leis aí nesse período que delimitam que a França ela vai vai começar a exportar suas uvas para a produção de vinho em outros estados. Então vai se diminuir a produção de vinho nacional. E o que é que isso gera? Né? Se você tem uma França mais exportadora, acaba que as indústrias que estão no local, que estão na França, não vão ser valorizadas de nenhuma forma. E principalmente, os burgueses, os comerciantes que produziam vinho na França se sentem bastante prejudicados por conta dessas decisões relacionadas à exportação. E isso é outro fator que faz com que os burgueses também comecem a construir determinadas narrativas contra a monarquia absolutista. Jornais de oposição começam a ser impressos na França contra a monarquia absolutista, contra a figura do Luís XVI e também contra a Maria Antonieta. Inclusive essas narrativas vão sendo construídas e a principal narrativa, que é a mais conhecida, é de se atribuir aquela frase lá, né? Se não tem pão, que
toma um brioche para a Maria Antonieta. E isso, na realidade, não é certo historicamente, porque possivelmente essa frase já existia anteriormente. Existe essa construção de narrativa e a galera começa, inclusive, a odiar a Maria Antonieta por isso. Tá? Ela é odiada pelo povo parisiense, pelo povo francês, por conta dessas narrativas que vão sendo construídas e essas frases que vão sendo atribuídas aos monarcas. O Luís XVI percebe que aquela crise estava se tornando cada vez mais profunda e que era necessária uma solução viável para aquela situação. Com isso, em 1789, acredito que em maio de 1789, né, por aí, junho, maio de 1789, o Luís XVI convoca a Assembleia dos Estados Gerais. Uma antiga reunião, uma antiga instituição que tinha sido utilizada a última vez lá na sociedade feudal, né? Mas o Luís XVI convoca a Assembleia dos Estados Gerais, onde vão existir representantes do primeiro, segundo e terceiro estado. Essa Assembleia dos Estados Gerais não chega a lugar nenhum. Por quê? O terceiro estado se sente prejudicado, né? Já que só podia haver um voto por estado. E quase sempre o primeiro e segundo estado se reuniam para decidir o que eles queriam. Então, 2 votos a 1. Então, uma das requisições do terceiro estado na Assembleia dos Estados Gerais era a mudança desse tipo de voto aí. O voto tinha que ser agora por cabeça. Além disso, eles queriam mudanças nas leis, transformações nas leis. Essa galera também estava inspirada nos ideais iluministas, principalmente. Né? Os ideais filosóficos foram importantes para esse início de revolução. Só que, lá na Assembleia dos Estados Gerais, o terceiro estado percebe que não está sendo muito justo aquilo e se declaram, os representantes burgueses do terceiro estado, se declaram a parte daquela situação. Não fazem mais parte da Assembleia dos Estados Gerais e eles mesmos que vão criar as leis agora e que vão mudar os rumos da história francesa. Aí você já sabe, o negócio começa a complicar, né? O Luís XVI não gosta daquela afirmação, porque quem cria lei é ele, fecha a Assembleia, né, o local onde acontecem as reuniões, e isso só gera mais revolta na população francesa. Os representantes do terceiro estado vão para a rua, formam a Guarda Nacional para proteger agora a Assembleia Nacional Constituinte. O terceiro estado vai se reunir e formular uma constituição para o Estado francês, para a França. Além da formação dessa Guarda Nacional para proteger a Assembleia Nacional Constituinte, a população comum também formam milícias, né, contra aquela tirania do poder absoluto e vão para as ruas. Vão em direção ao Palácio dos Inválidos. Tá? Uma velha instituição foi criada pelo Luís XIV para ajudar os soldados que vinham feridos de guerras também, mas esse hospital, o Hospital dos Inválidos, o Palácio dos Inválidos, servia também como um local para guardar as armas, né, os mosquetes que eram utilizados no período. Então a população, essas milícias, atacam o Palácio dos Inválidos, pegam essas armas, esses mosquetes, só que eles estão sem munição. E onde é que tem munição? A Bastilha, lá na Bastilha. Então essa galera vai em direção à Bastilha, destruindo, gritando palavras de ordem e principalmente inspirados nos ideais iluministas, porque como é colocado pelo próprio John Locke, principal teórico do iluminismo ali, né? Liberdade é estar livre de contentação e violência de outros. Então, por essa liberdade e contra essa violência de outros, essa população cerca a Bastilha e chama o chefe da prisão, né? Faz essas requisições e dizem que se não derem, se os soldados da Bastilha, se o representante da Bastilha não entregar para eles a munição, eles vão atacar e vão destruir a Bastilha e pegar essas munições à força. Acaba que até que o chefe da prisão, quem coordena lá a prisão, tenta falar com os manifestantes, mas isso não resolve de nenhuma forma. A galera já estava sem paciência, estavam indignados com toda a situação. Então quebram o portão da Bastilha, atacam os soldados, matam os soldados, prendem o representante, o chefe da prisão, matam ele, cortam a cabeça do cara, bicho. Cortam a cabeça do cara e saem expondo, né, pelas ruas de Paris, logo depois de terem conseguido as munições. Nesse 14 de julho de 1789, inicia-se a famosa Revolução Francesa. E também é um evento histórico
onde os historiadores definem como o final de uma era. Acaba aí no dia 14 de julho de 1789 a Era Moderna e inicia-se a Idade Contemporânea, a qual a gente vive até hoje, né? Então é um evento histórico delimitante e importantíssimo para se compreender esse momento histórico. E também, é claro, bastante violento, né? A história é muito violenta, mas é necessário que a gente tenha essa noção e se construa esse pensamento crítico em relação a esses acontecimentos específicos, tão importantes para a consolidação do pensamento político e social que hoje nós possuímos. Então é isso, gente. A queda da Bastilha, a ideia do vídeo era falar sobre até a queda da Bastilha. Vai existir um outro vídeo aqui que eu vou falar especificamente sobre a Revolução Francesa, principalmente República Jacobina, né, a Convenção, a Comissão da Verdade, República Jacobina e o Diretório, e é claro, a ascensão do Napoleão. Eu vou falar em um outro vídeo, se eu já tiver lançado, tá aparecendo por aqui, em algum card. Vai lá, acompanha para saber um pouco mais o final, né, dessa história. E é claro, me acompanhe aqui para que eu possa trazer mais conteúdos desse tipo, conteúdos científicos desse tipo. Se inscreve, ativa aí as notificações e é claro, aqui nas descrições tem as fontes bibliográficas. Pesquise. Se você quer se aprofundar mais nesse conteúdo, pesquisa, estuda, analisa essas fontes que estão aqui embaixo para que você possa cada vez mais engrandecer o seu entendimento crítico sobre essa realidade histórica. Beleza? Obrigado, gente. Até mais. Tchau. E é isso aí. Valeu!